Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. O Basquete Campinas entra em quadra hoje às 7h contra o Santo André pelo Campeonato Paulista de Basquete Feminino. A partida acontece no Ginásio Tênis Clube aqui em Campinas. O duelo marca o fechamento da primeira fase e as campineiras precisam da vitória, pois perderam nas últimas 2 rodadas para Corinthians e Araraquara. Amanhã tem decisão para o Guarani no Brinco. Guarani Náutico, 5h. O chão vai tremer. O destaque do Bugre é com você, Antônio Lupe. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes que acompanham a programação da CBN Campinas, em especial a você ligado aqui no CBN Esportes. O Guarani enfrenta o Náutico, 5h, com o Brinco de Ouro lotado. Pelo menos essa é a expectativa da diretoria. O técnico Matheus Costa tem testado várias opções na vaga do atacante Bruno Santos, que não joga, foi expulso contra o Brusque. Dentinho é uma das opções, assim como o atacante Júnior Brandão. Copa Paulista Primavera e 15 de Piracicaba entram em campo neste domingo às 3h no Moisés Zucarelli em Campinas para a primeira final da competição. No duelo, ninguém tem vantagem. Quem vencer nos 2 confrontos fica com o título. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Após 4 derrotas seguidas, o São Paulo reencontrou a vitória. No Ceará, o tricolor paulista ficou com 1 a menos pela maior parte do jogo contra o Fortaleza, mas mesmo assim foi capaz de ganhar pelo placar de 2-0, com gols de Tapia e Luciano. No domingo, os São Paulinos enfrentarão o Palmeiras, que pode ter o mesmo time que iniciou o duelo contra o Vasco na quarta-feira. Nesta quinta, o Alviverde viu Flamengo e Cruzeiro empatarem por 0-0 e a distância para o líder ficou em 3 pontos. Também no domingo, o Santos joga com o Ceará na Arena Castelão, enquanto no sábado o Corinthians pega o Mirassol na Neoquímica Arena. Série D, amanhã vamos conhecer o campeão da 4ª Divisão Nacional. O Barra recebe o Santa Cruz em Santa Catarina às 4h. O time catarinense tem a vantagem do empate, pois venceu a primeira partida por 2-1. O Santa tem que vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça. Olho em Renan Bernabé, hein? Ex-Guarani tem 9 gols na Série D. E agora, o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Macaca que já conseguiu acesso e agora mira a liderança do grupo para garantir vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, o técnico Marcelo Fernandes deve escalar um time alternativo para enfrentar o Brusque em Santa Catarina. A tendência é que o goleiro Diogo Silva e o meia Elvis, que estão pendurados, sejam preservados. Arthur está fora, Pacheco, Simon e Rodrigo Souza, além de Gé, também não devem ser utilizados. Libertadores Feminina, 2 brasileiros estrearam ontem na competição. Pelo grupo A, o Corinthians empatou com o Independente Del Valle 1-1. E no grupo B, a Ferroviária venceu o Adfen por 1-0 e assumiu a liderança do grupo. No grupo C, o São Paulo joga hoje contra o São Lourenço às 20h. E agora, mais destaques do Campeonato Brasileiro. Ontem ele estava acompanhando o lance a lance de Flamengo e Cruzeiro e traz tudo desse jogão no Rio de Janeiro. Tudo bem? Bom dia pra você, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN, acompanhando e vendo um 0-0 com emoções no Rio de Janeiro, no Maracanã. Mas o Flamengo, que poderia ter ganho e ter abrido vantagem pro Palmeiras, ficou no empate 0-0. Está a 3 pontos de diferença para o vice-líder, que agora é o Palmeiras. O Flamengo tem 55, o Palmeiras 52 e o Cruzeiro também briga, está na 3ª colocação com 51 pontos ganhos no encerramento dessa 26ª rodada, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe, obrigado pelas informações. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Aliás, gostei da nossa combinação, os 3 de verde aqui hoje para levar esta energia positiva para o Bugrão, que amanhã recebe o Náutico rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, gostei do jogo ontem, Flamengo e Cruzeiro, viu? Um primeiro tempo meio Copa Libertadores, né? Onde a pauleira reinou.
Porém, na segunda etapa, um jogo aberto, um jogo franco, o Flamengo teve oportunidades, Cássio fez uma partida brilhante e do outro lado também o Cruzeiro teve oportunidades, o Rossi também fazendo uma boa partida, mostra o equilíbrio no trio da frente lá, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, mas quem terminou a rodada sorrindo, livre, leve e solto é o Verdão, que por pontos perdidos lidera o Campeonato Brasileiro. Boa, Carlão de Freitas, liberando a participação aqui do nosso torcedor através do WhatsApp 991869070. 991869070, fique à vontade para mandar o seu recado, a sua mensagem para o nosso WhatsApp. CBN Esportes com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sami Ladip. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h10. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha quem segue pela Lix da Cunha. Excesso de veículos desde o Balão do Tavares até o Trevo da Bosch, porque tem obras pela rodovia Campinas-Montemor. Então, o motorista também perde tempo pela rodovia Campinas-Montemor até a chegada ali ao Parque Santa Bárbara. Quem segue no sentido Campinas faz um bom caminho. A Avenida Marechal Rondon tem lentidão na chegada ao Balão do Tavares. No sentido Chapadão, trânsito fluindo bem. Quem segue pela Doutor Alberto Sarmento reduz a velocidade próxima à Rua Espanha, sentido Balão do Castelo. No sentido Vila Teixeira, trânsito livre. Pela Rua Joaquim Vilac, motorista reduz a velocidade somente na chegada a Lix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, é boa movimentação. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação da CBN, agora 11h14. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícias. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Onze horas e 15 minutos, estamos de volta com o nosso CBN Esportes. Alô, Sidoca, hein? Nossa, hoje podia pintar aquele estrogonofe diferenciado da Sidoca. Sextou, né? Vulga minha mãe. Faz tempo que ela não me entrega um tapoeira. O Lobo sabe bem, né? Ai, beijo, mãe, obrigado. Grande Sidoca. Ó, Cruzeirense Sidoca, né? A Cruzeirense não praticante Sidoca. Ah, você, a melhor coisa que tem. Adilson Júnior, Ponte Pretana, a Ponte não vai entregar o jogo pro Brusque, mas que vai facilitar. Calma, Belo! Calma, pega! Vai, Parmeira! Campeão brasileiro! O Belo ficou bravo com essa entregada. Não vai te entregar aí, Belo. Você tem que jogar sério. Tá louco, velho. Chegou a encomenda. Vai, Parmeira! A Ponte não vai entregar o jogo, mas vai facilitar. Adilson Júnior, Ponte Pretana. Valeu hoje. É só aqui, meu. Bom dia, olhando a carência de meias da camisa 10, Matheus Pereira do Cruzeiro não seria uma boa? Jogou muito ontem. É um cara que, da Rocha. Um cara que merece uma observação. Todas as jogadas agudas do Cruzeiro teve a participação cerebral de Matheus Pereira. O Julieder do Parque Via Norte. Bom dia, quem vocês escalariam no lugar do Bruno Santos? Eu iria de Júnior Brandão mesmo, né? Eu também iria de Júnior Brandão. Eu acho que não é o momento de criar fórmulas mirabolantes. Eu acho que o Guarani tem que ir no trivial. Nas partidas decisivas em que o Guarani venceu, notadamente aqui no Brinco de Ouro, ele venceu no esquema com 3 atacantes, um de definição. No caso, era o Bruno Santos. Sem o Bruno Santos, eu apostaria no Júnior Brandão, Cauã Jesus de um lado e Mirandinha do outro. Quem foi o responsável ontem que trouxe uma opinião falando que o Náutico contra a Ponte, quando o Gé não jogou? Eu falei foi que você, né? Você foi muito bem, viu? Então, mas eu aposto nisso também, porque o Náutico teve uma vida defensiva bem confortável, né? Principalmente no primeiro tempo, sem o Gé. Depois virou um sufoco e tal. Mas quando o jogo transcorreu normalmente, sem aquele abafa da Ponte, o Náutico teve uma vida confortável. Então, para não ter esse conforto pro Náutico, eu acho que o Guarani teria que entrar com um atacante de definição. Eu tava com a mensagem aberta, fechei sem querer. Não, tudo bem, vai no seu tempo aí. A gente tem até meio-dia. Quem tava aqui no meu zap? Quem era vocês escalariam? Isso, foi esse aí. Boa. Bom dia, CBN. Ontem sequei o Flamengo até o último segundo. Vai, Palmeiras. Manda aqui o Inácio. Obrigado, Inácio, pela sua participação pelo nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Não estou entendendo esses comentários de que a Ponte vai poupar os jogadores pendurados contra o Brusque pro derby. Aí toma um cartão no derby e fica de fora de uma possível final. Pra mim não faz sentido. Manda aqui o Anderson. Nossa, uma boa pergunta. Se ele toma cartão no derby tá pendurado, acho que é suspenso mesmo. Mas eu acho... Mas é algo pra gente checar, viu? A gente vai dar uma olhada aqui, Anderson. Mas é uma boa questão. Porém, eu acho que a Ponte, como ela pode conquistar... A Ponte, ela joga por um empate em 2 jogos, né? Pra conquistar a vaga. Tudo bem que um jogo é contra o Guarani, que aquele negócio é uma interrogação danada, né? Pode acontecer de tudo. Mas eu acho que até pelo fator campo, né? O fator gramado lá em Santa Catarina, os jogadores da Ponte já estão estafados, porque o elenco é curto e o Marcelo Fernandes não pôde poupar ninguém até aqui. Eu acho que nesse momento, com o primeiro objetivo concretizado, o Marcelo vai... Vou dizer poupar, porque poupar dá a impressão que trata o jogo como um amistoso. E não é um amistoso, é um jogo que pode valer vaga final. Eu acho que por questões físicas, realmente, alguns atletas estão no limite, outros estão lesionados e outros estão pendurados. Eu acho que o Marcelo ele vai optar aí com algumas soluções do banco de reservas e que deram uma resposta boa contra o Náutico.
Fala pessoal, o Guarani perde pro Timbu, o Náutico está mais coeso, o Ricardo que manda aqui, do Jardim Miriam, obrigado pela sua participação, Ricardo. JP de Moraes, é bom a Ponte entrar com o time titular contra o Brusque, porque vamos ganhar do Náutico e o derby pode valer a vaga. Abraço, JP de Moraes. Eu acho que a força máxima da Ponte ou não está muito atrelada à questão salarial também, né? Provavelmente, se a Ponte estivesse com salários em dia ou com um prejuízo menor em relação aos atrasos, certamente o time iria com força máxima. Acho que essa questão do time alternativo tem a ver com isso também, viu, gente? Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas, Flamengo e Cruzeiro deram uma tremenda ajuda ao Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos. Deixaram o Verdão chegar. Isso é verdade. Paulistas e cariocas se enfrentam. O rubro-negro não terá do que reclamar se perder o título esse ano. São Paulo também conseguiu uma vitória importante. Abraço a todos. É o Rodrigo Pupo sempre participando com a gente aqui. Gostei do comentário de vocês. Realmente, contra a Ponte, o Náutico teve vantagem em todas na defesa. Bom dia, amigos. Caso a Ponte fique em primeiro e vá para a final, tem chances de título? Manda aqui o nosso ouvinte. É o Alexandre Palmeirense, do Vilipê. Eu acho que tem. Importante lembrar, né? O campeão vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil, hein? Por isso que virou a questão do título. Outro dia o Gramari brincou um pouquinho, mas ele brincou com o fundo de verdade. O título da Série C agora, ele ganhou uma proporção gigante, né? Principalmente para a Ponte, que passa aí por um momento financeiro caótico, né? E um eventual título de Série C ajudaria demais a Macaca a integrar aí a terceira prateleira, né? A terceira fase já da Copa do Brasil. O Luiz, Júlio, já ouviu o novo álbum da Taylor Swift? Eu sabia que é álbum de Taylor Swift. Calma. Pô, pelo amor de Deus, velho. 11 horas e 21 minutos. Vamos com informações de Gabriel Dodziak. Depois de 4 derrotas seguidas e jogando contra o Fortaleza, um dos piores times do Brasileirão, o São Paulo tinha a chance de iniciar uma recuperação na temporada. Com 10 minutos, o cenário ficou bastante favorável. Na jogada de Rigoni, Tapia finalizou e marcou 1-0. O problema é que pouco depois, o mesmo Rigoni entrou de sola em um adversário e foi expulso de forma direta. Com 10 em campo, o tricolor só se defendeu e tentou a todo custo manter o Fortaleza longe de sua área. Em alguns momentos, os são paulinos conseguiram. Em outros, cederam espaços, mas em todos foram capazes de evitar o gol do adversário. No final, ainda houve tempo para Luciano, em contragolpe, determinar o 2-0 para o São Paulo. Para o técnico Hernan Crespo, não houve grande diferença na postura do time em relação aos últimos jogos, mas o esforço teve que ser ainda maior por causa das dificuldades enfrentadas. O espírito sempre foi igual. Muitas vezes aconteceu que o resultado não acompanhou o rendimento do time, a performance do time. E esta vez foi ainda mais difícil contra todas as adversidades. A gente é um grupo que está em pé. No domingo, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, que viu Cruzeiro e Flamengo igualarem por 0-0 na noite desta quinta. O resultado deixa o Alviverde a 3 pontos do líder. O técnico Abel Ferreira poderá repetir contra o tricolor o time que iniciou o duelo diante do Vasco da Gama, e a tendência é de que o faça no Morumbis. Também no domingo, o Santos encara o Ceará na Arena Castelão. Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Vitor Hugo fizeram um trabalho de transição física, mas ainda não devem ficar à disposição. Antes, no sábado, o Corinthians joga com o Mirassol na Neoquímica Arena. O atacante Yuri Alberto poderá voltar ao time, enquanto Memphis Depay ainda é dúvida. De São Paulo, Gabriel Dodziak. Obrigado, Dodziak. O Corinthians sofrendo com muitas lesões, né? Que estão atrapalhando aí também o time do Campeonato Brasileiro. E agora a gente chega para uma rodada decisiva aí com o Corinthians jogando em casa contra o Mirassol. O Santos joga fora contra o Ceará, então são adversários aí acessíveis para os times, mas com um clássico, São Paulo e Palmeiras no domingão, no Morumbis. Esse aqui é um jogo chave para o Palmeiras e um jogo chave também até para o São Paulo, né, Fábio Schweib? São Paulo chega mais animado agora, né, Júlio? Depois dessa vitória, estava muito abatido pela eliminação contra a LDU, também com a derrota do Ceará no começo da semana. O São Paulo, que diante de tantos desfalques, está fazendo um bom papel, né? Assumiu a 7ª colocação, tem 38 pontos ganhos,
O objetivo de classificar diretamente a Libertadores está cada vez mais perto. E o São Paulo agora deve ter o apoio da torcida novamente, né? Foi uma vitória importante fora de casa. Perdeu mais um jogador que estava sendo titular, o Rigoni, expulso, mas conta aí com a volta do Luciano balançando as redes, né? O Luciano é importante para a equipe. O Luciano voltou a marcar gols também e pega o Palmeiras agora justamente no clássico do Morumbi. A torcida deve comparecer, não naquele grande número que está acompanhando o São Paulo há um tempo, mas deve apoiar novamente o São Paulo, que agora tem esse objetivo e tem que ir atrás, né? Tem 38 pontos, 7 pontos, sétima colocação, e já abriu uma diferença para os outros colocados. Um pitaquinho antes aí também a gente falou do Santos, você falou do Santos, tem jogo decisivo contra o Ceará, e ontem a rodada não foi boa para o Santos, pensando na zona de rebaixamento, né? O Vitória venceu o Ceará e diminuiu para 3 pontos apenas a distância para o Santos, né? O Santos tem que abrir os olhos, porque esse jogo contra o Ceará é muito difícil fora de casa, e caso o Vitória conquiste um triunfo nesse final de semana também, já encosta no Santos, tem o mesmo número de pontos do Santos na luta contra o rebaixamento. O Chape falou agora igual o torcedor do Tricolor, não, do Triunfo, né? É Alvirrubro lá? Alvirrubro é o Náutico, né? Lá é o Vitória é o Rubro-Negro, né? Rubro-Negro, né? É o Rubro-Negro, que não fala... Tem que falar... Não, quem não fala é o Bahia, né? O Bahia não fala vitória, né? Fala triunfo. Exatamente. Ô Lupe, só pra gente arrematar aqui esse bloco, a gente falou agora há pouco sobre o campeão, né, da Série C ter vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, mas se não houver esse cenário, ainda assim é uma situação até confortável para os times de Campinas, né, conseguir a classificação. Tem uma matéria assinada pelo Arthur Andrade, pelo Márcio Menezes, eles que são de Teresina e também do Rio de Janeiro, no Globoesporte.com, perdão, fazendo uma projeção dos classificados para a Copa do Brasil 2026 com essa ampliação do torneio, né? Então, só para pegar aqui rapidamente o critério utilizado, né? São 20 vagas para os clubes classificados à Série A de 2026. O critério 2, 4 vagas para clubes campeões de 2025 da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D. Lembrando que os campeões da Copa Norte, Centro-Oeste e Sul-Sudeste só entram em 2027, nesse critério. E o critério 3, são 102 vagas para clubes classificados nas competições estaduais de 2025, excluindo os anos anteriores, considerando o ranking nacional de federações de 2026. Por exemplo, a federação ranqueada como primeira e segunda tem 6 vagas. Terceiro e quinto, 5 vagas. Da sexta até a 14ª, 4 vagas, e da 15ª até a 27ª, 3 vagas. Então vamos pegar aqui na matéria que eles já fizeram a projeção de clubes classificados. Do estado de São Paulo, são 6 times na Série A: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Mirassol e Bragantino. Com isso, ficariam 6 vagas pelo ranking da federação: São Bernardo, Novo Horizontino, Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e o campeão da Copa Paulista, ou 15 de Piracicaba ou Primavera. Aí tem um detalhe: se um paulista ganhar a Série C ou se o Novo Horizontino subir, abrem vagas nesse critério de rankings. Portuguesa, Botafogo e Noroeste são as equipes que podem herdar. Então é esse cenário aqui do estado de São Paulo. Tem que torcer aí, no caso, Portuguesa, Botafogo e Noroeste, para que tenha um campeão paulista na Série C e o Novo Horizontino conquiste o acesso. Mas o horizonte, que até o mês de setembro estava meio obscuro, principalmente pelaquela eliminação vexatória do Guarani na Copa Paulista, agora já dá um caminho melhor. Maravilha, Antônio Lupe. Agora 11 horas e 28 minutos. Toque de Ouro, com André Heller. 11h28, nosso campeão olímpico está conosco aqui para falar até da partida hoje do Vôlei Renata contra o Suzano, 7h30 no ginásio do Taquaral. Campeonato Paulista, expectativa muito grande aí pro Vôlei Renata buscar essa reabilitação depois do jogo difícil contra o SESI Bauru. Tudo bem, André? Ótima sexta-feira, seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Muito bom dia a todos vocês, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela Rádio CBN. Expectativa é enorme, jogaço logo mais no ginásio do Taquaral aqui em Campinas, às 19h30. Um clássico já tradicional, né? Que na verdade envolve uma possível liderança ou uma possível melhor colocação na tabela
pensando na próxima fase, que já parte para a semifinal. Então, jogo importante em todos os sentidos, no sentido de pontuação, mas também de preparação para uma próxima fase que promete. Exatamente, André. E, aliás, é uma expectativa muito grande, né, para a partida de hoje, e a expectativa também de um bom público. Queria que você projetasse um pouquinho também esse duelo contra o Suzano, que tem também jogadores conhecidos aqui do nosso público, e é claro, né, pela primeira vez, vôlei Renata completo. Se esperava muito isso, Adriano, Judson, Matheus Pinta, todo mundo que estava defendendo a seleção brasileira, iniciando os trabalhos com o restante do elenco nessa semana, né, a volta também do Dileu. Então, a expectativa do torcedor aumenta cada vez mais com força máxima, né, André? Exatamente, Júlio. Por um lado, o time do Suzano, que vem com um reforço importante, eu digo mais, talvez seja o mais importante dos reforços, que é o treinador César Douglas, uma vasta experiência internacional, que vem fazendo com que esse time de Suzano seja cada vez mais competitivo. Por outro, o vôlei Renata finalmente completo também em todas as posições, inclusive no banco, sob comando do técnico Horácio Dileu. Eu acompanhei os treinos essa semana, o treino foi ainda melhor, numa pegada ainda maior, até porque já começaremos a fase final do Campeonato Paulista, que sempre, absolutamente sempre, é um campeonato importante para todos, que por uma questão de sequência cronológica também serve de uma preparação de luxo para uma Superliga que também promete. Então, todos os ingredientes estão reunidos, todos os melhores ingredientes estão reunidos para realmente um jogaço nesta sexta-feira. Exatamente, né? Lembrando que esse jogo também terá transmissão do GE e da CBN Campinas, então você vai poder curtir aqui com a narração do Pio. Lembrando, né, a Vôlei Renata está classificado para a semifinal, mas entra aí nessa última rodada buscando um resultado positivo para se reabilitar depois do jogo contra a equipe do SESI Bauru. André, sempre uma honra participar. Se tiver mais algum assunto que você queira nos externar nessa sexta-feira aí já aquecendo as turbinas para o final de semana com voleibol, é sempre muito bom, né, André? Olha, hoje a concentração total é realmente nesse jogo, ginásio, como sempre, lotado, ingressos esgotados, né? As pessoas vão poder acompanhar através da CBN e através de outras possibilidades, todos de dedos cruzados, torcendo muito, inclusive eu que chegarei cedo ao ginásio, encontrarei vocês no ginásio, mas a nossa torcida sempre com uma energia muito positiva, fazendo uma grande participação, né? Aliás, a nossa torcida, o nosso público é parte importante desse espetáculo, jogaço, quem sai ganhando somos todos nós que teremos a possibilidade de assistir esse grande clássico do voleibol paulista. Maravilha, André, é sempre uma honra conversar com você, bater esse bate-papo aqui gostoso aqui no CBN Esportes. Até a próxima semana com boas notícias sobre voleibol brasileiro, combinado? Até breve, bom final de semana a todos. 11h32. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de outubro de 2025. O avião que levaria o presidente Lula à Ilha do Marajó, no Pará, apresentou um problema técnico operacional durante o procedimento de acionamento dos motores. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Diante da situação, a FAB usou uma aeronave reserva. Em entrevista à TV Liberal, afiliada da Globo, ele afirmou que ficou com medo de o avião pegar fogo. Não é a primeira vez que acontece um problema em aeronave da FAB com o presidente. Em viagem oficial no ano passado, houve uma falha técnica depois de o avião decolar de um aeroporto perto da cidade do México. Mais de 2.200 brasileiros foram deportados pelos Estados Unidos em 2025, conforme dados da Polícia Federal. É o patamar mais alto desde 2020, ano que marca o começo da série histórica. Nessa semana, mais de 100 pessoas estavam no avião enviado pelo governo americano, que pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O total de deportados entre janeiro e este começo de mês
já é 37% mais elevado do que o número verificado ao longo de todo o ano de 2024. As informações foram divulgadas pelo portal G1. E a Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do advogado Luiz Fernando Pacheco como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Câmeras de segurança obtidas pela CBN mostram o momento em que Pacheco é abordado por um homem e uma mulher numa esquina do bairro em que morava. O advogado reagiu, foi golpeado e caiu quando bateu as costas e a cabeça no chão. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira. O advogado havia saído de um bar e voltava para casa. Pacheco ficou conhecido pela defesa do ex-deputado José Genuíno no caso do Mensalão. A Ordem dos Advogados do Brasil decretou luto de 3 dias. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Meu caro Antônio Lupe, vamos lá com informações do Guarani, que amanhã, 5 horas, tem a decisão contra o Náutico. Eu anotei aqui, ó. O que você anotou aí? Samuel, o herói improvável. Deixa eu te perguntar uma coisa. A profecia do Alan Santos. Falando em Alan Santos, pra gente começar a falar do Guarani, o Alan Santos, ele é um cara que usa muitas teorias, pensamentos, né? Ele tem um papo, assim, de coach, que traz pensamentos positivos para momentos difíceis, como que o Guarani vai enfrentar contra o Náutico. Momentos difíceis e também momentos decisivos. E isso precisa ter o quê? Um mental forte, segundo o zagueiro e capitão do Guarani, o Alan Santos. Parte emocional e mentalidade do atleta, cada um tem sua área particular, né? Eu costumo ser muito singular, pensar no próximo jogo. Eu brinco que a gente tem 24 horas para comemorar a vitória e também 24 horas para lamentar a derrota, né? Já passou o jogo do Brusque, né? A gente ficou frustrado pelo resultado, da forma que a gente se comportou com 1 a menos, né? Eu confesso que eu saí orgulhoso ali do grupo e botei isso para fora para meus companheiros. E agora a gente está diante de uma decisão, né? Que envolve todo o trabalho do ano todo, envolve todo o clube, envolve a torcida. Então o nosso principal foco é só nesse jogo, e esse jogo a gente sabe que é o mais importante da temporada, e a gente vai entregar toda a energia para que no final do jogo toda a nossa torcida e a gente possa sorrir. Torcida é o nosso 12º jogador em campo, tem uma força muito grande aqui dentro do Brinco de Ouro. A gente sabe que a torcida vai nos apoiar, que nesse momento que a gente precisa desse apoio. Tá aí o Alan Santos. O Alan Santos, nessa mesma entrevista coletiva, esse que o Júlio falou, ele teve um sentimento, né? Imaginando que com a ausência do Bruno Santos, o Samuel que foi contratado para a disputa do Campeonato Paulista, mas teve muitos problemas por conta de parte física, problemas também com contusão. E o Alan Santos, ele disse que teve esse sentimento, né, do Samuel, por todas as dificuldades que ele passou, marcar o gol, quem sabe o gol do acesso. E aí eu te pergunto, Júlio, será que a gente não tá falando pouco do Samuel? É porque ele não foi relacionado para muitos jogos na Série C, ele jogou mais Copa Paulista, inclusive foi colocado aí numa negociação para fora do Brasil, negociação que não deu certo, e por isso ele continuou no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque a discussão durante toda a semana foi para saber quem é o substituto do Bruno Santos, o artilheiro, 6 gols do Guarani, que não joga porque ele foi expulso. Dentinho foi testado, Júnior Brandão é o atleta com as características mais próximas do Tigre, né, do Bruno Santos. Então eu acho que essa é a principal dúvida e que a gente só vai saber momentos antes da partida, quando a escalação for divulgada. Tem um outro detalhe também, que é a questão envolvendo o Cicinho, né? Ele pode também, quem sabe, voltar para a lateral direita.
já estava treinando, mas a comissão técnica entendeu que o melhor para o jogo lá no Augusto Bauer, no sintético, era a manutenção do Lucas Justen, então é outra possibilidade. Provável time do Guarani com o Dalberson, Cicinho ou Justen, na zaga Alan Santos e também o Rafael, e na esquerda o Emerson. Meio campo com o Kelvin, com o Isaac e também o Diego Torres, e no ataque Júnior Brandão, vou colocar o Samuel, porque o Alan Santos trouxe esse sentimento na coletiva, ou até mesmo o Dentinho, ao lado do Mirandinha e também do Cauã Jesus. Eu acho que essa dúvida do ataque, ela só vai ser desvendada momentos antes da partida. Vamos com informações do Timbu? Vamos com informações do Náutico, que também fechou tudo lá essa semana. E quem vai trazer todos os detalhes do Timbu é ele, direto de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Gomes, da CBN Recife. Um abraço para você, Antônio Lupe, um abraço aos ouvintes ligados na CBN Campinas. A delegação do Náutico já aí na cidade, né, se preparando para esse jogão de bola amanhã, jogo extremamente decisivo, e o Náutico cercado de mistérios. A diretoria resolveu isolar completamente o grupo. Claro que os treinos fechados dificulta, mas de toda forma já dá pra gente adiantar que o zagueiro Carlinhos viajou, foi com a delegação, ele recuperou de contusão, é uma opção a mais. O Matheus Silva, zagueiro que não pôde atuar diante da equipe da Ponte Preta por conta de força contratual, esse atleta agora se encontra à disposição e deve jogar formando a zaga ao lado do João Maestro. A grande baixa é o atacante Vinícius. Apesar de oficialmente o departamento médico do clube não ter se posicionado, mas a informação é que esse jogador ficou mesmo na capital pernambucana, vetado em recuperação de uma lesão grau 1 no adutor da coxa direita. É um grande desfalque para o técnico Hélio dos Anjos para essa decisão de amanhã. A equipe deve ser uma repetição do que atuou no último compromisso diante da Ponte Preta, com uma mudança. A mudança na zaga para a saída do Índio e a entrada do Matheus Silva. O Náutico deve ir a campo para esse jogo decisivo com Muriel, Arnaldo, Maestro, Matheus Silva e Igor Fernandes. Repetição no meio-campo com o Henderson, Vitinho e Lucas Cardoso. E no ataque, Hélio Borges, Bruno Mezenga, ao lado do jogador Igor Bolt. Paulo Sérgio foi com a delegação, jogador importante, mas provavelmente para o decorrer da partida. A diretoria engrossou a gratificação. Agora, R$300 mil para vencer o Guarani e R$1 milhão para conseguir o acesso para a Série B. Esse bicho foi engordado durante a semana com a participação de vários alvirrubros. Agora esperar esse jogão de bola amanhã em Campinas, no Brinco de Ouro. Dos estúdios da CBN Recife, Anderson Gomes para a CBN Campinas. Um grande abraço. Valeu, Anderson. Grande abraço para você. Bom trabalho aí em Recife. Rapaz, o bicho lá aumentou, hein? Para ganhar do Bugre, segundo o Anderson, R$300 mil e em caso de acesso, R$1 milhão. Essa é a premiação para o Náutico, que amanhã enfrenta o Guarani 5 da tarde no Brinco. Júlio. Maravilha aí, Carlão. Guarani, Náutico, jogo decisivo. A torcida do Guarani vai ter um papel fundamental. Fundamental. Eu acho que no momento de decisão vale, né, você apelar para várias situações, né? O próprio Alan Santos falando de um herói improvável, e a gente tem alguns exemplos, o próprio Guarani com o Medina, um herói improvável. Tivemos no último final de semana a Ponte com o Miguel, os palmeirenses vão se lembrar de Daverson, Breno Lopes, Gabiru, Mineiro, São Paulo, e por aí vai. Então acho que vale acreditar também, vai que, né? Vai que aparece um herói improvável e que possa dar aí o acesso ao Guarani. Com relação ao jogo, se eu fosse o Matheus, eu não inventaria muito, iria pelo trivial mesmo, Cauã Jesus, Mirandinha e Júnior Brandão. O Júnior foi contratado para ser uma sombra do Brunão, o Brunão não está, o Brunão não vai jogar, o Brunão está suspenso, então vai o Júnior Brandão. Ele errou gol contra o Brusque, errou, mas estava lá, pô, de repente por centímetros a bola entraria, né? Então ele estava lá para conferir, estava posicionado, a bola chegou até ele, uma hora vai marcar. E quem sabe a hora está chegando justamente contra o Náutico na hora que o Guarani mais precisa. Jogo de personalidade, jogo para encarar realmente como uma decisão.
Tô sentindo a torcida do Guarani, claro, naturalmente, o coração mais apertado, um pouco mais de desconfiança, isso faz parte também, porque foi uma semana pós-derrota, mas eu acho que já tem que deixar os acontecimentos de Brusque de lado e pensar realmente no sábado. O Guarani vai precisar, né, desta simbiose que o pessoal gosta, né, de arquibancada e gramado, para que o Guarani faça um bom jogo, um jogo consistente, seguro, frio mentalmente, para conquistar aí a vitória e aí sim poder celebrar pelo menos aí a aproximação do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe, quero ouvi-lo. A principal expectativa, né, Fábio, vai ser essa questão de fato da escalação do Guarani. E tem um ponto importante, que é o seguinte, Fábio. O Cicinho voltou a treinar, beleza, tá aí durante a semana, mas a questão do ritmo pode ser um peso aí, né? Porque teoricamente vai ser um jogo bem decisivo, bem acirrado, bem disputado, Fábio. Se não tiver 100% não tem como pôr, né, Júlio? O jogador tem que estar no limite máximo aí também para poder jogar essa partida tão decisiva para o Guarani. Eu também acho, como o Carlão, que o jogador referência, o jogador que foi contratado para isso, tem que ser escalado nesses momentos também, apesar de estar na reserva, não ter correspondindo muito bem na última partida, mas o Brandão ali justamente tem essa função de marcar gols. É claro que numa partida pode ter passado batido, mas o dia dele pode ser amanhã também, e eu iria com o Júnior Brandão também, esse esquema com 3 centroavantes. A torcida do Guarani vai estar presente, tem que mudar essa chave logo, né? O jogo já é amanhã, pensar no positivo, pensar, apoiar a equipe. O Guarani precisa de uma vitória simples, né, nesse grande jogo, para poder conseguir aí ficar mais perto do acesso à Série B. E vocês não falaram também, né, mas nesse jogo grande também a CBF determinou um árbitro também de estofo. Não sei se é o melhor ou não, né, mas Wilton Pereira Sampaio, como eu vi matéria sua também no GE aqui, vai ser o apitador da partida amanhã. Tem boa referência para essa partida, né, Julião? O Wilton Pereira Sampaio, experiência, né? Experiência, a gente espera que ele faça um bom jogo. Agora, papo de bar. Faz de conta que a gente tá ali naquele estabelecimento comercial na frente do Brinco, tomando uma gelada e falando. Vem de lanche jogo. ali? Vem de lanche. Então a gente conversando sobre o jogo do Guarani e tal. Agora só o torcedor bugrino me escute. Poderia ter sido um árbitro com menos capacidade, né? Mais caseirão, assim, um pouco. Entendeu o que eu tô dizendo? Não, pode explicar. Não entendeu? Não, explica pra gente. Se eu explicar, eu vou me complicar. Entendeu? Então faz de conta que a gente tá naquele estabelecimento conversando, e o Bugre vai chegar. E quem apita? Apita o Zé das Couve. Como que é o Zé das Couve? Caseiro, uma barbaridade. Aí seria melhor. Mas, brincadeiras à parte, vai o Wilton, que é um árbitro realmente experiente, árbitro nível mundial, e que a gente fica aí, né, jogando, levando todas as energias positivas para que ele faça um bom trabalho, que não interfira no resultado da partida. 11h47, voltamos daqui a pouco. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes, além do duelo entre Vôlei Renata e Suzano, 7h30 da noite no ginásio do Taquaral. A última rodada da primeira fase também tem o duelo entre Atibaia e São José e Mogi contra o SESI Bauru, todos os jogos às 7h30. Para Campinas garantir a primeira colocação, precisa vencer o Suzano por 3-0 ou 3-1. Qualquer outro resultado aí, dependendo de outros resultados também, a equipe de Campinas pode não terminar na liderança. E o que isso acontece? Campinas não vai ter aí o mando de jogo nas fases decisivas, na semi e se chegar também na final.
Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Antônio Lupe, informações da Ponte Preta, meu caro Lupe, que enfrenta o Brusque. O Brusque. Fora de casa. Lá no Augusto Bauer, lá em Santa Catarina, sintético, hein? Ei, meu Deus do céu, cada uma que inventam pro futebol brasileiro, mas enfim, isso não é problema nosso. Vamos falar da Macaca, que já tá com acesso garantido, já está na Série B do ano que vem, só que agora a Ponte está de olho no objetivo secundário. E qual é, Antônio, o objetivo secundário, o título da competição? Porque o mais importante realmente é subir e o título, às vezes, coroa, né, essa conquista. Então vamos lá, só que a Ponte tem o problema do Arthur, lateral esquerdo, tá fora do jogo, tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Elvis, durante a semana, ele acompanhou a família durante um problema, né, que ele teve ali dos familiares. Então, dificilmente, e tá pendurado, não deve ir pro jogo, assim como o Diogo Silva, que também com 2 cartões, corre o risco de ficar fora do clássico contra o Guarani na última rodada. Além disso, Pacheco, Simon e Rodrigo Souza, além do Gé, não devem ser relacionados pro jogo, ou seja, um time com muitos atletas com pouca minutagem durante a trajetória da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. E quem deve ganhar a oportunidade? Ele, o autor do gol do acesso, o jovem Miguel, de apenas 20 anos, que bateu um papo com o Rodrigo Castro, do GE, e falou um pouco mais da sensação do gol marcado contra o Náutico e a expectativa também de se firmar entre os titulares da Ponte Preta. Tô meio que sem entender um pouco ainda, fico vendo a torcida me mandando mensagem, falando comigo, pô, você foi muito importante pra nós, você não tem noção, e eu fico meio que em choque ainda vendo, assim, mostra até pra minha família, eles ficam que legal, que não sei o que, impressionante. Eu sempre procuro sair um pouco do contato, até por conta em questão de tamanho, essas coisas assim, que não é o meu forte, né? Mas sempre procuro ir no espaço, até nos treinos mesmo, nós viemos fazendo isso, e graças a Deus o Senhor pôde estar me abençoando a estar fazendo esse gol. Muita comemoração, me parabenizando, falando que eu merecia, né? Fruto de muito trabalho também. Já não é de hoje que eu venho trabalhando por essas oportunidades. E, cara, foi mais, tipo, eles sabiam que minha hora ia chegar e era só questão de tempo. É inexplicável saber desse carinho da torcida, até por reconhecer o meu esforço, porque, né? Convenhamos, cheguei recentemente no profissional, né, e tá tendo esse reconhecimento já por ser um garoto iluminado, cara, é absurdo. O carinho da torcida é impressionante. Tá aí o menino Miguel, que deve ser titular no duelo contra o Brusque. Provável time da Ponte com Pedro Rocha no gol, João Gabriel na direita, o Anderson e Edson na zaga e o Kevin na lateral esquerda. Léo Oliveira, Luiz Felipe e Serginho. No ataque, Miguel, Diego Tavares e Bruno Lopes Toró
também deve ficar aí no banco de reservas ou nem ser relacionado para a partida. Toró que vive aí uma temporada iluminada, o atacante da Ponte. Então, repetindo o provável time da Macaca: Pedro Rocha, João Gabriel, o Anderson, Edson e Kevin, Léo Oliveira, Luiz Felipe, Serginho, Miguel, Diego Tavares e Bruno Lopes. O Brusque, com a vitória em cima do Guarani na última rodada, voltou a sonhar com o acesso. Ainda é difícil, mas a vitória diante da torcida contra o Bugre acendeu novamente a chama da esperança da equipe catarinense. Isso foi ressaltado pelo treinador Bernardo Franco, que logo após a vitória contra o Guarani falou sobre essa reta final de quadrangular decisivo da Série C. Eu acho que em nenhum momento a gente deixou de ser competitivo. Em todos os momentos a equipe estava organizada e conseguiu criar situações no mínimo para pontuar. Então esse eu acho que é o equilíbrio. A equipe já jogou de várias maneiras, e já mostrou que está preparada para jogar dentro e fora de casa. E no nível da segunda fase do campeonato, a gente está jogando contra equipes tradicionais, com muito investimento, com muito peso, assim como o Brusque também é uma equipe tradicional da divisão. Eu vejo que esses detalhes é que fazem a diferença e os detalhes nos afastaram de uma pontuação melhor no início e hoje os detalhes vieram a nosso favor. Então agora é olhar para a Ponte, entender aquilo que a gente pode fazer, criar uma atmosfera aqui com o nosso torcedor forte, buscar uma vitória e depois sonhar com esse acesso lá e competir com o Náutico até o final. Brusque e Ponte Preta se enfrentam sábado, 7h30 da noite, em Santa Catarina. Júlio. Bom, Carlão, então já sabemos que a Ponte deve ter um time alternativo, mas importante chamar atenção para alguns jogadores que estão pedindo passagem. Tavares, por exemplo, e o Serginho entraram muito bem e mudaram o jogo contra o Náutico. Por incrível que pareça, a gente tem falado nos últimos dias sobre o elenco curto da Ponte e foi justamente o banco de reservas que teve uma importância gigante no acesso da Macaca, com o Diego Tavares, com o Serginho e com o menino Miguel. Sem falar no Gustavo Teles, que entrou lá, deu uns rabos de arraia e foi muito bem. Então são jogadores que o Marcelo Fernandes pode contar. Se eles tivessem aparecido ou demonstrado essa força antes, eu acho que a Ponte teria até um pouco mais de tranquilidade para conquistar o acesso ou de repente girar um pouco mais o elenco. E é engraçado, há poucos minutos nós falávamos do futebol, esses folclores que fazem parte, como o Alan Santos disse, um herói improvável. Olha a Ponte contra o Náutico, ela subiu sem jogar, ano passado ela caiu sem jogar. Certa feita, o Eliel apareceu do nada e fez um gol contra o Náutico heróico que deu uma sobrevida para a Ponte numa Série B de 2022. Miguel, o mesmo exemplo contra o Náutico. Ela subiu contra o Náutico com 1-1, a exemplo de 97. Então são coisas do futebol que elas fazem parte. Vai ganhar ou vai perder, não sei, mas que elas fazem parte. Mas são jogadores importantes, o Lupe passou essa escalação, não deixa de ser uma escalação interessante, de jogadores com condições sim, de brigar por uma titularidade. Eu acho que até por essa leveza do objetivo já cumprido, eu creio, não estou dizendo que a Ponte vai voltar com a vaga na final com a vitória, mas eu creio que a Ponte vai fazer um bom jogo. Vai fazer um jogo muito consistente lá em Brusque e complicar a vida da equipe catarinense. E aí, Fábio Scheibe, sua expectativa para esse jogo da Macaca? Até para esses jogadores não estarem atuando muito também, com essa tranquilidade agora da vaga já segurada, podem mostrar um serviço melhor também, podem mostrar que tem valor também, já pensando futuramente, pensando em um 2026, jogadores que a gente sabe que não estavam sendo muito utilizados, mas que entraram bem. Essa história do Miguel é muito legal, um jogador jovem que marca o gol decisivo, já está cravado aí na história da Ponte Preta, assim como a gente está falando no Guarani anteriormente também, um herói improvável, como o Miguel acabou sendo para a Ponte Preta, essas histórias e acabam fazendo o jogador se elevar ainda mais na carreira, O Miguel, a gente sabe agora que estava até vendo matérias que tem contrato curto também, pode ser um fator preponderante para conseguir na Ponte Preta também, buscando uma Série B ano que vem, um Paulistão. Então esses jogadores que acabam não entrando durante toda a competição podem mostrar bom serviço amanhã lá em Brusque. Ô Júlio, só um detalhe, tá? Essa questão que é chata a gente ficar falando, Porque é uma obrigação do clube, mas ainda existem pendências com o elenco, os salários ainda não foram totalmente quitados, a diretoria aí tentando recursos para colocar a casa em ordem, mas ainda com muitas dificuldades. Pois é, a gente fica na expectativa, justamente de melhorar isso aí, essa questão financeira para Ponte Preta na sequência da temporada. Para fechar aqui, temos mais 4 minutos pela frente de CBN Esportes, vamos atualizar aqui as informações, atualizar aqui as participações, As participações. Tá, 991869070. Bom dia, se a Ponte não se garantir no jogo contra o Brusque,
vai precisar usar força máxima no derby, com vários pendurados, jogar uma possível final desfalcada de vários titulares importantes. Manda aqui o Conrado no nosso WhatsApp. A Ponte, embora classificada, não pode facilitar. 2 vitórias dos rivais lá de baixo e a gente tá fora da final. Força total contra o Brusque. Um abraço, Márcio Guilherme. Gente, ô, Júlio, tá dando a impressão, o torcedor tá entendendo que a Ponte ela está menosprezando o jogo de Brusque. Gente, é necessidade. Ela está com o Elvis pendurado, o Elvis vem jogando os 90 minutos mais acréscimos nas últimas rodadas, o Jé tá lesionado. Eu acho que não é questão de abrir mão do jogo de Brusque. Eu acho que a Ponte ela está não poupando, mas preservando alguns jogadores, principalmente a parte física, por necessidade. Se ela tivesse um elenco qualificado, forte, se esses jogadores estivessem na plenitude, com o elenco rodado, com o elenco zerado fisicamente, ela iria com força máxima. Eu acho que ela não está abrindo mão do jogo de Brusque, não. O torcedor tem que entender isso. Mais participações aqui. Bom dia, Carlão. O que a Ponte vai fazer no Paulista? Nossa, cara. Tá logo ali. Será que vai vir um desmanche? O Wilson tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Não é assunto pra agora, mas merece tem que esperar a eleição. Grande debate. A gente precisa... É Série C, aí subiu, beleza, aí tem que ver se vai pra final. Aí antes do Paulistão tem eleição na Ponte, aí depois a gente começa a falar sobre Campeonato Paulista, porque isso interfere muito, né? Será que tem bicho pro Guarani? Sextou, Edu do táxi. Eu acho que sim, tá? Como é que fala? Não é investidor, né? Que o pessoal usa a nomenclatura. Isso. O parceiro, o Guarani aí. Certamente tem bicho sim. Bom, bicho, pra quem não tá habituado à nomenclatura, é uma premiação extra pela vitória. Bom dia, Júlio. Vejo sempre os dirigentes do futebol reclamando por falta de datas no futebol, mas olha o que eles aproveitaram. Que doideira vai ser o novo formato. Não vai vingar. Alô, Luiz Rosa. Obrigado pela participação. Todo mundo de verde aí pra apoiar o Bugre? Sim! Vamos vestir a camisa do Guarani amanhã, a camisa do futebol de Campinas, 5 horas, tem Guarani e Náutico no Brinco. Verde hoje tá de cinza lá. E depois... Não precisa usar o verde, né? Pra sempre vangloriar. 7h30 tem o jogo da Ponte contra o Brusque, torcendo aí por 6 pontos do futebol de Campinas, que seria inclusive decisivo pro Guarani. Amanhã, jornada aqui do Futebol Globo CBN a partir das 4 da tarde, com narração do Júlio Nascimento. Eu estarei nas reportagens, Gabi Castro nos comentários de Guarani e Brusque, o Rafael Pio, Guarani Náutico, perdão, Rafael Pio no Central da Bola e na apresentação. Na sequência vem Ponte Preta e Brusque e Ponte Preta, com Carlão de Freitas, Adriana Almeida e Carlos Cabela, e também com o Pio. Boa. Maravilha, gente. 4 horas tem Arena. Tem gente perguntando aqui de negócio de ingresso e tudo mais, e vocês explicam lá no Arena. A gente por enquanto ainda não teve sucesso. Ô, presidente, responde zap, hein, pai? 2 só aqui, ó. Opa! Então, Arena, 4 horas, toda a trupe. Amanhã, então, a nossa jornada esportiva. E fica o convite hoje também às 7h30, o Vôlei Renata contra o Suzano. Narração de Rafael Ângelo Pio, comentários de Renata Rondini. É o timaço da CBN. Pois não, tem rápido, derby daqui a pouco. 3 da tarde tem derby. Primeiro jogo das quartas de final do Paulistão Sub-20. Bem lembrado, hein? Preta e Guarani lá em Itapira. No Arena vocês trazem o resultado então, combinado? Boa. Tchau, gente. Bom final de semana a todos.